Fala pessoal, fala aí meus amigos empresários, tudo bem com vocês? Augusto Avelar aqui para mais uma aula sobre como aplicar a gestão em uma pequena empresa. Se você é novo aqui, então já te peço aí, assistindo a aula, gostando, clica no botão de gostei, ativa o sininho para receber todas as notificações e aí se inscreve no canal de Gestão Sob Medida para que você possa melhorar os resultados da sua empresa, tá bom? E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre como reduzir custos e despesas. Eu coloquei um tema, esse tema mais outros dois no grupo de WhatsApp, perguntando para as pessoas quais eram os temas de mais interesse delas, né, desses empresários que estão lá no grupo, e aí eles me pediram falar dos três, sabe, para você ver. Então, nós estamos fazendo uma sequência aí de 3 aulas, essa é a segunda aula, e eu vou ensinar para vocês o que fazer para reduzir custos e despesas dentro de uma pequena empresa, tá bom? Vamos passar aqui para a apresentação e no final dou as minhas recomendações. Fechado? Vamos lá então. Beleza, então vamos lá. Nós vamos falar sobre como reduzir os custos. Primeiro eu vou falar de alguns conceitos iniciais para vocês, tá? E a questão fundamental aqui é saber que custo é uma coisa e despesa é outra. São completamente diferentes, utilizados, né, aplicados em áreas diferentes dentro de uma empresa, e as ações para promover as reduções são diferentes se a gente estiver falando de custo ou de despesa, tá bom? Então, a qualidade da gestão financeira e dos resultados da sua empresa depende de você entender essa diferença entre o que é custo e o que é despesa. Vamos lá então, o que é custo? Custo, gente, é tudo aquilo que é utilizado ou que é necessário para a produção dos produtos ou serviços. Aí nós estamos falando de tudo que está envolvido aí na produção de produtos ou na realização, na operação dos serviços que você tem. Tá? Isso aí pode ser insumo, pode ser infraestrutura ou pode ser pessoas. Tá bom? E despesa é o quê? Despesa é tudo que é gasto para dar suporte ao negócio e são coisas que não são utilizadas na produção, que não são necessárias para produzir. É necessário para a empresa existir e para ela funcionar bem, mas não estão contidos nos produtos ou serviços que você entrega aí para os seus clientes, tá bom? Então, essa é a diferença entre custo e despesa. Você precisa entender isso para fazer uma boa gestão financeira e gestão de resultados na sua empresa. Agora, eu vou te contar o seguinte, onde você vai focar a redução, tá? A gente não deve sair tentando fazer redução, corte de custo de despesa a qualquer custo, igual maluco dentro da empresa. Isso não existe, tá? Você tem que fazer um trabalho bem pensado, sempre visando focar naquela despesa ou naquele custo que tem o maior potencial de trazer ganho, beleza? Então, as ações para reduzir custo e para reduzir despesas, elas têm que ser ações inteligentes. Para que elas sejam ações inteligentes, você tem que se basear em alguns pontos. E aí, quais são esses pontos? Primeiro, o seguinte, o que você vai cortar? Você vai cortar tudo o que não gera ou não ajuda a gerar impacto positivo para o cliente. Então, ou seja, se tem uma despesa ou se tem um custo dentro da empresa que ele não está associado a algum benefício, a algum resultado que você entrega para o cliente, é um gasto ali, é um custo, é uma despesa que você precisa avaliar e ver se tem que manter ou se você corta. E da mesma forma, tudo que não gera ou não ajuda a gerar impacto positivo, seja no ambiente de trabalho ou para os seus funcionários. Se tem alguma coisa que não vai gerar benefício para o cliente, mas gera benefício, mantém uma qualidade, um ambiente de trabalho saudável e traz algum benefício para os seus funcionários, isso aí é uma coisa que faz sentido você manter na empresa. Agora, se não traz benefício nem para o cliente e nem para os funcionários, para a sua empresa como um todo, corta porque não vai fazer falta. Você tira essa despesa fora, tá bom? Então, é isso que você vai utilizar, é esse pensamento que você vai utilizar para definir se alguma coisa é foco para a redução de custo ou de despesas. Beleza? Vamos falar então das despesas primeiro, tá?
Focando nas despesas, você pode gerar ganhos imediatos e com baixo risco de impacto negativo para o cliente. Isso aí é o ponto principal. Você vai começar a reduzir, você vai fazer esse trabalho de redução de custo de despesas. Qual que você vai fazer primeiro? Vai fazer primeiro das despesas. Por quê? Porque a despesa, pela sua natureza, não gera impacto direto no cliente e são pontos ali que você consegue avaliar de uma forma bem rápida se está gerando valor ou não. E aí você não precisa fazer mais nenhuma outra reflexão, que já é diferente um pouquinho dos custos, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, a análise das despesas, ela deve ser feita por natureza da despesa. O que significa isso? Você pode encontrar ganhos nas seguintes despesas, né? Você tem aí algumas contas, é isso que eu estou listando para vocês. Então, por exemplo, copos descartáveis, você pode eliminar isso. Como? Você coloca cada pessoa tem um copo e cuida dele. Não tem esse negócio de ficar comprando copo descartável. Cada um tem lá sua xícara, seu copo, sua caneca e utiliza aquilo ali no dia a dia. Esquece copo descartável. É um custo a menos. Materiais de escritório. Eu te sugiro a tentar eliminar o máximo possível. Tá? Elimina o que você puder. Papel, caneta, grampeador, carimbo, tudo isso. Troca por coisas que funcionam digitalmente, tá? Tire essas coisas todas aí para você não ter despesa com materiais de escritório, tá bom? Próxima conta, energia. Você pode utilizar sensores e lâmpadas inteligentes, né? Lâmpadas eficientes, tudo de LED, aquele temporizador que acende quando tem alguém, quando não tem, apaga, tá? E você consegue aí diminuir a questão da energia. Água, você pode colocar torneiras e descargas com temporizador também, que fecha, né, para de sair a água ali com um determinado tempo. Aí você diminui a sua conta de água. E o último aí que eu acho muito importante, que todo mundo deveria avaliar, é o seguinte, é a parte de telefonia. Você tem telefone fixo, telefone para receber chamada de cliente, até mesmo celular. Eu recomendo vocês que procurem uma ferramenta chamada VoIP. Procura na internet com esse nome, VoIP, e aí vão surgir várias empresas, você pesquisa lá qual que atende melhor a sua necessidade e implementa isso, que você começa a parar de pagar a conta de telefone e diminui consideravelmente a conta de celular, beleza? Então, no caso das despesas, é focar nessa questão, foca nas contas e faça o trabalho de entender quais as contas podem trazer o maior ganho para você. Se você for tentar diminuir uma conta mensal que custa R$100 para você, você vai conseguir diminuir ali R$20, sei lá, né? O máximo corta pela metade. Nós estamos falando aí de R$600 por ano. É um esforço muito grande do seu tempo para um ganho muito pequeno. A não ser que essa seja a última conta, né? Que você já tenha trabalhado todas as contas anteriores que têm os valores mais relevantes aí, tá bom? Então, despesa, essa é a lógica que você vai aplicar. E aí, um ponto muito importante é o seguinte, despesa, gente, dentro de uma empresa é o lugar onde mais se tem o risco de ter perda de dinheiro e você não conseguir identificar isso. Porque o que acontece? É uma coisa dinâmica. O dia a dia ele é tomado por quê? Por questões de operação, por questões estratégicas e por outras questões do dia a dia do empresário e da empresária. Quando a gente fala de despesa, aquilo é uma coisa tão pequena que às vezes a gente dá autonomia para alguém fazer alguma compra, fazer alguma coisa assim, e a gente não vê que aquilo ali no final vai juntar e gerar um valor relevante. Então é muito importante que você tenha uma rotina para controlar e acompanhar as suas despesas. E isso tem que acontecer religiosamente. Você vai definir uma rotina e ela vai acontecer independente se as despesas estão controladas ou não. Ou seja, se você está vendo as despesas durante 3 meses e está tudo redondinho do jeito que você queria, chega no 4º mês você para de fazer o acompanhamento. Não é assim. É aí que você vai abrir a porta para entrar qualquer coisa e gastar ali, voltar a despesa a ser uma coisa relevante na sua empresa.
Então tem que ter essa rotina. Para fazer essa rotina, o que você vai fazer? Primeira coisa, 2 dicas bem simples, tá? Você vai definir uma pessoa responsável pelas despesas, que vai ser o xerife das despesas. Então, essa pessoa vai olhar a despesa toda semana. Ele é o dono daquele negócio. Tem que ficar vendo se está acontecendo alguma coisa que não devia acontecer em termos de despesa. E é a pessoa que vai ser o seu ponto-chave aí, né, a base para que você faça o acompanhamento das despesas numa reunião mensal, que é o segundo ponto. Estabeleça uma data, por exemplo, todo quinto dia útil. Todo quinto dia útil a gente faz o acompanhamento das despesas. E aí essa pessoa que é o xerife, que é o dono da despesa, tem que apresentar para você um relatório das despesas e você envolve ali quem você quiser dentro da sua empresa para fazer essa reunião. Às vezes tem uma pessoa que teve um estouro, uma área que gastou um valor a mais, você chama lá e fala, isso aqui não pode, o que aconteceu, como é que nós vamos fazer para diminuir aqui, manter essa despesa nesse nível, que é o nível que a gente precisa. E só de fazer isso, você já está implementando aí uma cultura de gestão de resultados em sua empresa. Quando as pessoas sentem que elas estão sendo acompanhadas, o controle se torna mais fácil, porque essas pessoas passam a fazer também esse controle. Ela sabe que vai ter que responder por isso. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Coloca essas 2 coisas, um dono e o xerife, o dono das despesas, e uma data para que você faça o acompanhamento das rotinas das despesas todo mês. Todo mês é importante por quê? Porque vocês fecham o mês e analisam o mês fechado para ver o que aconteceu ali em termos de despesa. Agora nós vamos entrar na parte de custos, tá? E os custos, gente, esse objetivo de reduzir custos, ele é muito complexo. Por quê? Porque ele envolve outras variáveis que não só o valor. Nós temos que considerar outras coisas quando a gente fala de custo. Lembra que custo é tudo aquilo que está associado à produção ou à entrega do seu serviço, tá? Então, envolve ali outras variáveis e isso tem um impacto direto no cliente. Porque se você mexe alguma coisa em termos de estrutura do produto, a forma que faz, os insumos que você utiliza, o cliente, quando receber, com certeza vai notar a diferença. Então, é muito importante a gente tratar a redução de custo como algo complexo e fazer tudo que é necessário para que se tenha uma redução de custos eficiente, que ela não só diminua o quanto você gasta, o quanto você tem de custo por mês, mas faça isso sem gerar impacto negativo para o cliente, tá bom? Então, a gente pode encontrar ganhos nos seguintes itens de custo. O primeiro deles é insumos. Você mudar ali os insumos que você utiliza hoje, tentar trazer um insumo mais barato ou um insumo que você tem uma condição de compra melhor para aplicar no seu produto ou utilizar no seu serviço. Só que para você fazer isso, você não pode simplesmente chegar e mudar. O que você faz? Você pega lá uma parte, uma amostra desse insumo que você quer testar, produz e faz um teste. Faz esse teste tanto internamente quanto junto com o cliente. Pega o produto e entrega ao cliente. Se você está fazendo isso, por exemplo, numa padaria, numa confeitaria, você faz uma degustação, traz o cliente e pergunta o que ele acha. Se ele falar assim, não gostei, é melhor do que o outro. Aí você pode trocar. Se você está fazendo isso em alguma questão de serviço, você vai ter que oferecer uma amostra desse serviço e trazer aí para dentro da empresa a opinião dos seus clientes, tá? Então faça esses testes para que você troque os insumos. E o outro ponto que você pode ter redução de custo é o processo, é a forma de produzir, tá? E o que você busca, né? O que você quer, qual o objetivo que você quer atingir quando você pensa em reduzir custos através de processo? É obter mais eficiência ou mais produtividade. Para que você faça isso, você vai fazer mudanças ali nos seus processos e na sua forma de trabalhar. E aí, da mesma forma como nos insumos, você tem que fazer testes para ver se essas mudanças que você vai implementar geram impacto em termos de prazos e de entregas com relação aos atuais
né? Ou seja, você vai ter que checar se afeta, se traz impacto negativo, ou seja, aumenta os prazos, aumenta a condição aí de entrega do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente, se você aplicar essa mudança. Se manter, ótimo, não, na teoria não tem nenhum impacto no cliente. Se reduzir, melhor ainda, que você consegue oferecer um produto aí com prazos melhores e condições de entrega melhores aí para os seus clientes. Fechado? Então esses são os pontos e alguns cuidados que você tem que tomar, né, essas outras variáveis que você tem que considerar para fazer o trabalho de redução de custos. Então, dando sequência, como eu já falei aqui para vocês, a premissa básica para redução de custos é obter mais eficiência e mais produtividade. Então, o que você faz? Use e abuse das análises relativas. Augusto, o que é uma análise relativa? Vamos lá que eu vou te explicar, tá? Uma análise relativa consiste em você pegar resultados e transformá-los em bases comparáveis entre si. Ou seja, você pega ali alguns resultados, por exemplo, de meses, de trimestre, de bimestre, alguma coisa nesse sentido, e transforma esses dados comparáveis entre si. E aí eu vou te dar um exemplo de como fazer uma análise dessa. Você provavelmente tem aí o seguinte: vamos pegar aqui uma empresa que trabalha com produção e o primeiro trimestre dela, e ela teve esses custos de produção. Então, em janeiro foi 10 mil, em fevereiro 15 mil e em março 12 mil reais de custos de produção. Aí eu te pergunto, qual desses é o melhor resultado? Aí você vai olhar e falar o seguinte: janeiro gastou menos, então janeiro é melhor. Quando você faz essa análise fria, você corre um risco muito grande de não estar analisando corretamente. Por quê? Porque ela não é uma análise relativa. O custo de produção frio em valor, ele não representa o resultado em termos de eficiência e de produtividade da produção. Você não consegue dizer se foi mais eficiente ou não. Para fazer isso, você tem que fazer uma análise relativa, que é da seguinte forma: você vai pegar de cada um dos meses tanto o custo de produção quanto o volume produzido. E a análise relativa é o quê? É uma coisa dividida pela outra. Então, ou seja, o custo de produção por unidade produtiva, que vai te dar o custo por unidade. E aí a gente tem aí, por exemplo, no mês de janeiro, o custo por unidade foi de R$ 2,00, em fevereiro de R$ 1,88 e de março foi de R$ 1,85. E aí volta a mesma pergunta: qual foi o melhor resultado? Você tinha pensado que era janeiro, mas na verdade o mês com o melhor resultado foi março. Ele está com o segundo maior valor em termos de custo de produção, mas ele tem a melhor relação entre custo e volume produzido, que é de 1,85. O que significa isso? Você tem ali, em um trimestre, você conseguiu ter um custo de 1,85 e chegou até ter um custo de R$ 2,00 por unidade produtiva. Então, isso é uma análise relativa. Você está relativizando, está dividindo uma coisa pela outra, que torna as coisas comparáveis. Por exemplo, por que eu digo que torna as coisas comparáveis? Em cada mês houve um volume de produção. Por isso que você não pode comparar o custo total de produção, porque aquele custo é referente a um volume diferente. Então você não pode comparar isso. Se você fizer essa comparação, você está fazendo uma análise errada. Por isso que você tem que usar aí a análise relativa, tá? E quando a gente joga isso para uma análise maior, a gente pode ter algo parecido com isso aí. Olha que legal. Você tem um gráfico, tá? Que é um gráfico de análise relativa do custo por unidade produtiva mensal. Então você tem aí nas barrinhas azuis, você tem aí escrito embaixo os meses, tá vendo? Então cada barrinha azul dessa é um mês e tem ali o valor do custo unitário. A linha laranjada aí, ou amarela, como diz na legenda aí embaixo, ela é a média. E aí, com base nisso, a gente consegue tirar algumas conclusões, fazer algumas análises com base nesse gráfico que está aqui do lado. O que a gente pode concluir?
Primeiro, existe uma alta variação no custo por unidade produzida ao longo dos meses. O que você está vendo? Tem mês aí que foi 2,5 e tem mês que foi 1,82. Então, você tem uma variação grande do custo unitário. É aí que você está perdendo o custo. É aí que você tem a oportunidade de obter ganhos com a redução de custo. Sempre focando o quê? Produtividade e eficiência. O que mais que a gente pode analisar? Existem resultados piores que a média e resultados melhores que a média. Então, se a gente tem uma média que o custo unitário é de R$ 1,90, aí a gente tem custo de R$ 2,05, tem custo de R$ 2,00 e tem custo de R$ 1,90. E tem coisa que está abaixo, como por exemplo R$ 1,82. Então existe uma variação muito grande. A média, se você, por exemplo, tentar trazer para a média, já é uma coisa muito boa, você já teria ganho aí. Essa média serve como referência para você, para que você busque ela seja o seu objetivo principal aí em termos de redução de custo por unidade produzida. Tá? E o que mais que a gente pode ter em termos de análise? Por último, o seguinte, o melhor resultado é de 1,82, que foi de unidade produzida, de custo por unidade produzida. E esse resultado, gente, ele foi obtido em 2 meses, no mês de maio e no mês de outubro. O que isso te diz? Deixa claro para você que é um resultado que foi alcançado mais de uma vez. Então, ou seja, você consegue, existe uma situação, existe um contexto dentro da sua empresa, seja na produção ou seja na operação, em que você consegue replicar o resultado, o melhor resultado que você teve. Então, você teve 1,82 2 vezes. Esse resultado ele aconteceu mais de uma vez. Então, é possível você obter isso de novo. Se você quiser, em vez de levar para a média, você fala, não, vamos entender quais eram as condições que tinha quando a gente fez o 1,82, tanto no mês de maio quanto no mês de outubro, e replicar essas condições para todos os meses. Porque aí a gente vai jogar o custo de produção lá para baixo, chegando até 1,82, saindo aí de uma média de 1,90. Você diminuiu 8 centavos, por exemplo, de custo por unidade produzida ao mês. Tá? Se você fizer as contas e multiplicar isso pelas unidades, o impacto é relevante. Tá bom? Então é importante você ter esses gráficos, fazer essas análises aí. E agora, para ficar mais fácil para você, eu vou te dar algumas dicas de alguns indicadores que você pode utilizar, tanto para eficiência quanto para produtividade, para fazer essa análise relativizada aí. Tá? Conforme o exemplo, então, como eu disse, eu vou te dar aí alguns indicadores. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que replicar essa análise relativa para esses indicadores que eu vou te mostrar aqui. Todos eles vão te ajudar nessa questão aí de redução de custos. Tá? Primeiro, vamos falar de produtividade. O primeiro indicador é custo dos insumos por unidade produzida. É aquilo que a gente viu lá em cima. Esse exemplo que eu dei anteriormente. Basta você replicar. Tá? Número de unidades produzidas por horas trabalhadas. Você vai ver quantas unidades você consegue produzir a cada hora que você trabalha. Já é uma análise relativa aí. Você vai estar olhando para uma questão de obter produtividade em termos de tempo. Tá? Nível de utilização da capacidade produtiva ou ociosidade. Trabalhe do jeito que você quiser. Ou você olha pelo lado positivo, que é o nível de utilização da capacidade, ou você olha pelo lado negativo, que é a ociosidade. Tá? E com base nisso você consegue trazer para uma realidade que você produzindo mais, utilizando mais a sua capacidade, ou você diminuindo a sua ociosidade, você se torna mais produtivo. E por último, nível de perda dos produtos produzidos. Então você vai pegar lá quanto você teve de perda e dividir pela quantidade de produtos que foi produzido. Se você estiver mantendo uma relação boa, ok, é isso aí que você tem que manter. É muito difícil a gente conseguir chegar no nível 0 de perda. Não é impossível, mas é muito difícil. Se você está começando agora, não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é reduzir, ter ganhos ali, diminuir um pouco a perda. Tá bom?
Então vamos agora para a eficiência. O primeiro indicador é custo por unidade produzida, tá? Aí nós estamos falando do custo como um todo, tá? No primeiro de produtividade nós estamos pegando os insumos somente, e aqui na eficiência a gente está pegando todos os custos. Então estou somando ali a parte de infraestrutura que você utiliza, as pessoas, se você consegue dividir aí energia, água, qualquer coisa que usa, você junta tudo isso e faz essa análise de eficiência de custo por unidade produzida. Depois tempo médio de produção, tá? E aí você pode fazer isso por produto, você pode fazer isso por produção, que é o que a gente chama de batelado, ou seja, cada vez que você produz, você mede o tempo, e aí você coloca cada produção dessa, de um mesmo produto, claro, coloca isso num gráfico e vê se tem alguma situação que você, para produzir o mesmo produto na mesma quantidade, gastou mais ou menos tempo, tá? Giro de estoque, que aí nós estamos falando a movimentação do seu estoque, né? De quanto em quanto tempo você tem que repor para manter a sua produção, e aí você pode fazer isso por tipo de produto ou serviço também. E número de falhas ou reclamações. Isso você pode fazer por atendente, por vendedor, por tipo de produto, por processo produtivo, do jeito que você achar melhor e que fizer mais sentido aí na sua empresa, tá bom? Agora, gente, eu vou te falar o que mais você pode fazer para obter ganhos. Eu vou te dar algumas dicas importantes de conceitos e métodos que você pode aplicar na sua empresa, tá? Quando a gente fala de empresa, quando nós temos um ambiente organizado, ele é muito mais favorável para que você tenha controle e que você tenha facilidade para visualizar onde estão sendo aplicados os recursos da empresa, tá? Se você tem o estoque bagunçado, a produção não tem um layout organizado, as coisas ficam espalhadas na área de produção, aí fica difícil você chegar e ver que tem alguma coisa fora do lugar, porque está tudo fora do lugar. Quando você tem uma organização, o estoque bem controlado, bem identificado, a produção numa sequência lógica, né, de agregação de valor, então, ou seja, o layout, a área de produção ela é montada na sequência em que o produto tem que ser produzido. Então, isso tudo traz organização, facilita seu controle e vê como estão sendo aplicados os recursos aí, tá? Então, gente, organização é igual a eficiência. E como a gente viu anteriormente, eficiência é igual a menores custos, a menores despesas aí, tá bom? Então, tenha um ambiente organizado. Para fazer isso, eu vou te dar dica de 3 métodos, conceitos que você pode utilizar. O primeiro deles é melhoria contínua, tá? Que é o famoso, conhecido também como o famoso Kaizen, tá? Esses são conceitos, gente, que vieram do Japão, que são derivados da qualidade total, desse modelo, né, lá na década de 80, onde os japoneses, em função da situação que o país estava vivendo, precisavam ter um nível de eficiência muito grande para ser bem produtivo na empresa e reconstruir todo o país lá, tá? Então, o primeiro deles é a melhoria contínua, que também é conhecido como Kaizen. O segundo, cartões de identificação, que é o Kanban, tá? E o 5S. Vou explicar para vocês o que é cada um deles. O que é o Kaizen, gente? Kaizen praticamente é sinônimo de melhoria contínua, como já falei aqui. Trata-se de uma organização dos processos que gera o melhor fluxo de pensamento e de produtividade, que é o exemplo que eu dei aqui de você colocar o layout seu produtivo de acordo com a construção, com a produção do seu produto ou do seu serviço, tá? Isso é importante por quê? Porque facilita saber o que cada pessoa tem que fazer. Uma pessoa que está no meio do processo, ela sabe o que o anterior a ele precisa entregar e o que ela precisa entregar para o posterior a ela. Então, você cria uma organização que favorece muito o controle, a eficiência e a produtividade, tá? E aí é melhoria contínua. Por quê? Porque você vai estar aplicando essa melhoria
constantemente. Não é um negócio que você vai lá e fala o seguinte: como a gente pode melhorar o processo? Tem lá, as pessoas dão 2, 3 ideias, você implementa essas 2, 3 ideias e acabou, não tem mais. Não é assim. Todo mês você tem ali um trabalho de buscar melhoria para o seu processo produtivo. Por isso que ela é contínua, tá? E essas ideias geralmente vêm das pessoas que estão no trabalho mesmo, que estão no processo. Você reúne essas pessoas e fala: como é que nós podemos trazer melhorias para os nossos processos produtivos durante esse mês atual? O que a gente pode fazer? É uma coisa muito legal porque as pessoas que participam disso, elas se sentem valorizadas, elas se sentem ouvidas dentro da empresa e elas se comprometem porque elas também são donas da ideia que vai trazer melhoria. Então é muito mais fácil você conseguir o comprometimento aí dessas pessoas, tá? Próximo é o Kanban. Então o Kanban, como está no desenho aí, é um sistema, é uma lógica de trabalho em que você cria identificações através de cartões. Você pode dar nomes para esses cartões ou cores, tá? E se pensando num processo produtivo, você identifica em que estágio aquele produto está. Então, por exemplo, você está produzindo lá um determinado produto que ele tem 3 fases e está na primeira fase. Aí você coloca, a primeira fase acabou, você vai lá e coloca um cartão amarelo nele. O amarelo significa que a primeira fase já terminou. Se você chegar e ver alguma coisa que não tem o cartão amarelo, significa que ele ainda não terminou a primeira fase. Independente se você está vendo lá que está tudo pronto, você não pode pegar e levar para a próxima. Você tem que consultar a pessoa, falar: você não pôs o cartão lá, está terminado? Aí a pessoa pode falar para você: não está não, está faltando isso, por isso que não tem o cartão. Então você não pega, não leva para a próxima fase. Isso é um conceito, gente, que ele vale para todo tipo de coisa dentro da empresa. Tá? Rotina no dia a dia, né, que depende de várias pessoas aí. Por exemplo, um atendimento comercial que ele tem fases, você pode utilizar esse conceito do Kanban para identificar em qual fase está. Inclusive tem ferramentas que você pode utilizar, acessar aí online e que são gratuitas. Tá? Tem uma que chama Pipefy, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, que você utiliza essa lógica de construir os cartões e você dá a responsabilidade para cada um dos cartões. Então a pessoa sabe que aquele cartão lá é dela, se chegar um lá para ela, ela tem que dar sequência naquele trabalho. Tá? Essa é a lógica aí do Kanban. E finalmente a gente tem o 5S, que é um programa de gestão da qualidade que visa visa ter e manter um ambiente de trabalho organizado, limpo e até bonito para favorecer, para ter qualidade no ambiente de trabalho, para as pessoas poderem trabalhar. E favorecer também que elas trabalhem da forma correta, não trabalhem de qualquer jeito. Tá? É baseado em 5 princípios e que você vai aplicando esses princípios dentro da empresa. Tá bom? Então, basicamente é isso. O que eu recomendo a vocês se você quiser aplicar algum desses métodos, basta você pesquisar aí na internet. Futuramente, em breve, eu vou disponibilizar alguns cursos de utilização de todos esses métodos. Inclusive, eu tive a ideia com base nessa aula, então eu vou montar um curso sobre como você pode aplicar esses 3 métodos aí na sua empresa e trazer ganhos, tanto de qualidade no ambiente, quanto em termos de redução para custos e para despesas. Fechado? Agora, pessoal, vamos fazer uma conclusão rápida aqui que eu vou te dar algumas recomendações minhas. Primeiro ponto, comece por uma conta de despesa e veja o resultado. Não sai pegando várias contas, tá? Pega uma conta que você acha que é fácil trazer ganho para ela, né? Ou seja, reduzir essa conta de despesa, e coloque em prática essa redução e vê como vai funcionar. A partir dessa primeira experimentação que você fez, ou seja, dessa primeira vez que você reduziu a despesa, você vai ter como base para aplicar nas outras. Se alguma coisa der errado, por exemplo, se você tentar reduzir e o serviço, alguma coisa que você tinha contratado ali, por exemplo, essa despesa piorar e te prejudicar, você não fez em várias contas e isso não prejudica a empresa de uma forma tão grande.
Se for uma conta só, é mais fácil você contornar isso, tá? Depois, tenha pelo menos 3 meses de dados para você fazer a análise relativa dos indicadores de produtividade e de eficiência, tá? Pelo menos 3 meses. É importante isso por quê? Porque se você tentar fazer com 2 semanas, 3 semanas, um mês, aquilo ali pode não representar uma realidade do todo da sua empresa. Você talvez já produza há muito tempo e pode ser que você pegou um mês que tem uma certa sazonalidade, alguma coisa do tipo, cai as vendas, aumenta as vendas, e aí você tem aquilo como base, não funciona para você extrapolar isso e falar que o ano inteiro a sua empresa vai ter aquela produtividade ou aquele nível de eficiência. Então, se você não tem esses dados, o primeiro passo seu é juntar esses dados de, no mínimo, 3 meses aí para fazer as análises, tá bom? E por último, implemente o 5S e faça com que se torne uma cultura da empresa. Eu sugiro você começar pelo 5S. É um princípio básico, fácil, que se você buscar aí na internet ou até buscar algum livro, alguma coisa nesse sentido, é muito fácil você entender e aplicar na sua empresa. Não tem segredo nenhum. O único segredo está em você colocar um pouquinho de esforço para entender o que é e pensar em como isso pode ser aplicado dentro da realidade da sua empresa, tá bom? Se você quiser implementar e quiser esperar o curso, me fala, coloca nos comentários que aí eu já corro e já faço isso para disponibilizar isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso. Então, galera, é isso aí. Se você gostou, já deixa o like aí, assina o canal. Se você está vendo isso em outra plataforma, segue o perfil, tá? Curte o vídeo e, principalmente, gente, compartilha com outras pessoas que você acha que precisam desse conhecimento e que podem ser ajudadas aí. Quando você manda, quem está ajudando é você, tá bom? Obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.